Olá pessoal, estamos então na última aula do nosso curso de Organização do Trabalho e como nós falamos na aula anterior, nós vamos falar sobre a quarta Revolução Industrial. Essa aula tem uma característica bastante diferente das demais, porque desde o começo do curso nós falávamos de coisas que aconteceram, de experiências que foram feitas, de resultados que foram alcançados. Na aula de hoje, nós vamos falar de um assunto que está em curso. Nós estamos, na verdade, passando pela quarta Revolução Industrial. Então, algumas coisas são conhecidas, nós vamos conversar sobre elas, mas muitas coisas são suposições, coisas que pesquisadores, que instituições consideram que vão acontecer, entendem que será o encaminhamento. Talvez seja, talvez não. Muitas coisas vão se comprovar, outras não. É um trabalho que nós vamos ver acontecer, uma realidade que nós vamos ver consolidar no futuro. No fim desta aula, teremos uma entrevista com um professor que vai nos ajudar a entender esse assunto. Vamos lá, então? Então, nós vamos falar organização do trabalho e a quarta Revolução Industrial. Bom, como nós vimos lá no começo do curso, a primeira Revolução Industrial começa com o surgimento da máquina a vapor e a transformação daqueles núcleos produtivos, digamos, domiciliares, que eram espalhados em volta normalmente de um núcleo familiar, são transferidos para as grandes fábricas e começa a se ter a necessidade de organizar o trabalho e de se estruturar organizações. O passo seguinte que nós vamos ter, no fim do século XIX e início do século XX, o segundo momento da Revolução Industrial, quando surge a linha de montagem, surgem as ideias de Taylor, de Ford e de Fayol, que leva à divisão do trabalho, que leva à padronização das atividades, à padronização do produto e um desenvolvimento industrial como nunca se tinha tido na história. O próximo passo, a chamada Terceira Revolução Industrial, acontece de 1960 a 1990 e é caracterizado pela larga utilização de automação. Então, baseado nas novas tecnologias, se utiliza robôs para fazer atividades. Esses robôs realizam atividades repetitivas, então são feitas programações e eles fazem milhares de vezes ao dia as mesmas atividades com uma precisão muito grande, muito superior do que o ser humano conseguiria fazer e passam a ser utilizados em processos, em atividades em que, primeiro, a precisão é importante ou que se envolve um certo risco. Então, quando se tem algumas atividades que para o ser humano se tornam perigosas, se utilizava robôs para reduzir os danos que poderiam ser causados por algum acidente. A automação foi amplamente utilizada, não só em indústria automobilística, mas em quase todo tipo de indústria que faz montagens em grande escala de produtos padronizados. Mas, nesse meio tempo, do início do século XX até hoje, nós tivemos o desenvolvimento de uma nova tecnologia, a eletrônica, que vem desde aqueles rádios que nós assistimos aí nos filmes mais antigos até os dias atuais. E nessa evolução, a gente vê que surge, logo depois da guerra, lá para os anos 50, começa a se ter os computadores. Inicialmente, os computadores eram máquinas muito grandes, ocupavam salas, um computador, e essa tecnologia ela foi confrontada com um grande desafio quando surge o programa Apollo. Por quê? Porque as naves espaciais, que no fim resultariam na viagem do homem à Lua, elas precisavam ter computadores embarcados e é fácil entender por que esses computadores precisavam ser pequenos e leves. Uma nave espacial não pode ser grande. E uma outra coisa importante e crítica, o consumo de energia. Um computador antigo, esses enormes que vemos aqui nesta ilustração, consumiu uma quantidade muito grande de energia incompatível com uma nave espacial. Então, esse esforço de miniaturizar os computadores leva ao desenvolvimento dos computadores pessoais, que vão se tornando cada vez menores e mais potentes, leva ao desenvolvimento
de telefones celulares e leva ao desenvolvimento dos aplicativos móveis que nós temos hoje. Todo esse processo cria uma nova tecnologia e cria um novo jeito das pessoas, dos mercados se comportarem, baseando nessa eletrônica em pequenos dispositivos móveis. Então, após 2010, começa o que se chamou de a quarta revolução industrial, que é, baseado em toda essa tecnologia que foi desenvolvida, começar a utilizar automação, mas agora já não de uma forma para se fazer produtos padronizados e repetitivos, mas sim se utiliza equipamentos, robôs, computadores para se fazer isso de uma forma inteligente, flexível. Máquinas que aprendem, máquinas que conseguem avaliar o próprio trabalho, avaliar a qualidade do item que elas mesmas produzem. Máquinas que são capazes de reconhecer e definir elas por si o que elas devem fazer num determinado componente. Então, surgem novos modelos de negócios que vão impactar as organizações diretamente, baseados na tecnologia da informação, com intensa substituição de mão de obra por capital, mas com uma coisa bastante interessante. Nesse modelo agora, o capital para se estabelecer um novo negócio é muito menor do que se tinha antes, porque com base nessas novas tecnologias, com utilização de nuvens para comunicação dos itens, plataformas digitais, as empresas não precisam mais de uma intensa utilização de capital. É bem simples entender isso. Por exemplo, para se montar uma loja física, por menor que seja, o empresário precisa ter a loja, pagar um aluguel, pagar impostos, montar a loja, pôr vitrines, botar um funcionário talvez. E numa plataforma ele monta um negócio, claro, ele tem um investimento em criar um site e isso consome algum dinheiro, mas incomparavelmente menor do que os investimentos numa entidade física. Desaparecimento de limitações físicas. Você pode montar uma loja em São Paulo e vender para o Brasil inteiro, ou então você pode vender para o mundo inteiro através de uma plataforma na internet. E desaparecimento de intermediários na prestação de serviço. Então, hoje nós contratamos muitos serviços diretamente com o prestador. Alguns intermediários, os corretores e coisas assim, simplesmente não são mais necessários em muitos ciclos de negócios que nós temos. Por exemplo, muitas pessoas sempre sonhavam antigamente em ter um carro. Hoje, muitas pessoas simplesmente não consideram mais a necessidade de ter um carro. Existem opções de você utilizar o carro apenas quando necessário, então você consegue ter um benefício a um custo muito menor. É interessante que isso impacta não apenas as organizações, mas como toda a cadeia de fornecimento. Então você passa a não ter um carro, você passa a não pagar impostos, você passa a não gastar com uma série de coisas. Isso passa a ser vantajoso para o usuário. Existem possibilidades, por exemplo, todos nós certamente usamos aplicativos para fazer chamadas com nossos amigos, com nossos familiares ou a negócios. Vocês já perceberam, certamente, que quando você usa um aplicativo no celular para fazer uma chamada, você não paga, o que é ótimo, por ela. Você está modificando o jeito de se fazer comunicação. Até alguns anos atrás, a comunicação entre duas pessoas obrigatoriamente tinha uma tarifação, tinha que se pagar por elas. Hoje já não é necessário isso. Na produção, qual será o aspecto de evolução da produção? A produção vai ter dois caminhos. Essas máquinas, esses dispositivos inteligentes podem fazer produtos customizados a preço de produtos padronizados, ou seja, máquinas conseguem fazer vários produtos, mas sem uma preparação especial. Elas são capazes de se ajustar. Ou elas são capazes também de fazer de uma forma muito inteligente itens padronizados. Por exemplo, itens customizados. Muitos conhecem
as impressoras 3D. Então, um certo produto pode ser feito uma única peça através de uma máquina dessa, sem necessidade de envolver toda uma fábrica, toda uma preparação. Então, já é possível, para certos itens de manutenção, você tem uma peça de algum aparelho que quebrou. Você simplesmente imprime uma peça nova e substitui. Ou, por exemplo, uma roupa, que a pessoa decide fazer uma roupa, se programa a máquina, ela faz a máquina e a roupa é feita por uma máquina, uma vez ou duas só, mas o custo como se fosse uma produção em escala de milhares de itens. Tem itens que não valem a pena se customizar. Por exemplo, uma conexão, uma tomada elétrica. Você tem que seguir padrões, senão se você faz uma tomada elétrica fora de padrão, ela não vai servir em lugar nenhum a não ser na sua casa. Então é uma coisa que não faz muito sentido. Mas os dispositivos elétricos, os dispositivos da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial, eles vão ser capazes de se monitorar. As máquinas acompanham o que elas estão fazendo, elas mesmas avaliam a qualidade, se necessário elas fazem correções, se necessário elas detectam o item não conforme e colocam esse item para fora do processo, sem a intervenção humana. É previsto já existem algumas, inclusive, que são as chamadas fábricas escuras, ou seja, a fábrica não necessita de iluminação. Por quê? Porque não tem pessoas trabalhando dentro dela, apenas robôs. Então, qual vai ser a mão de obra envolvida nessa produção? Uma mão de obra qualificada para a construção e manutenção do sistema produtivo. Vão ser pessoas que vão construir, vão programar, vão monitorar a produção, mas não vão atuar efetivamente na produção. E, como a gente comentou, fábricas em si sem mão de obra. A comercialização, como nós comentamos já, redução da importância das lojas físicas. Muitos itens hoje nós compramos pela internet. E é muito mais confortável, muito mais fácil. Facilidade de relação direta entre consumidores. Então, hoje existem várias plataformas que permitem que você compre e venda itens usados e você negocia o preço e você avalia a qualidade do item. Uma coisa que antigamente era muito difícil de ser feita, hoje é corriqueiro se fazer na internet. E uma coisa importante, facilidade para monitorar os consumidores e conhecer seus gostos e preferências. Então, os sites conseguem, através das suas pesquisas, das suas compras, fazer uma avaliação do que você compra, ou o que você está procurando e te manda informações. Faça uma experiência a respeito disso. Pegue uma coisa que você nunca comprou e nunca compraria na vida e faça uma busca na internet, procure preço desse item. Você vai ver que depois você começa a receber propagandas desse item, porque existe uma inteligência atrás que percebe que você está interessado naquele item. Produtos inteligentes, esse é um outro aspecto interessante. Então, tem produtos mais sofisticados, como por exemplo um carro, alguns carros que já ficam em contato pela internet com a montadora e informam o seu desempenho, o seu nível de desgaste. E, no sentido contrário da informação, quando a montadora percebe que existe algum aspecto que não está funcionando bem em alguns veículos, ela pode reprogramar o carro, atualizar os programas que suportam a operação e fazer uma correção à distância de todos os carros. É claro que algumas peças vão quebrar e algumas ações terão que ser feitas fisicamente, mas muita coisa pode ser corrigida. Então a montadora detecta, por exemplo, que o carro está poluindo mais do que deveria. Eles refazem a calibração do motor à distância, sem precisar ir à concessionária, e o carro corrige a sua performance. Também outros produtos mais simples, não tanto quanto um carro, poderão ter informações e ele poderá mandar e trocar informações com sistemas. Então, por exemplo, um supermercado poderá fazer o seu controle de estoque apenas monitorando os itens que eles têm em estoque. Você, talvez na sua casa, poderá ter um sistema que monitore o que você tem na despensa. E quando você pegar a penúltima caixa de leite,
o sistema vai te mandar uma mensagem dizendo: resta apenas uma caixa de leite, é hora de comprar. Ou então ele até poderá mandar uma mensagem para o seu fornecedor de leite e o seu fornecedor de leite automaticamente entregará uma caixa de leite para você, sem que você precise se preocupar com a compra. Sobre empregos, este é um item crítico. Muitas das profissões conhecidas hoje vão desaparecer, principalmente aquelas que realizam trabalhos repetitivos e que exijam precisão na sua realização. Agora, muitas pessoas vão ser substituídas por robôs na produção, no atendimento de pessoas, em atendimento telefônico e coisas assim. Agora, o que se espera é que essa nova estrutura de negócio gere novas ocupações que absorvam essas pessoas que estão sendo deslocadas. Num processo muito semelhante como aconteceu na primeira Revolução Industrial, como aconteceu na segunda Revolução Industrial, em que se previa que seria uma catástrofe, mas ao final do processo as coisas se ajeitaram e apareceram novas profissões e absorveram aquela mão de obra que tinha sido deslocada de uma área para outra. Então temos duas abordagens. A abordagem otimista, que é esta que a gente acabou de comentar. Espera-se que os que perderam os novos empregos serão realocados em novas áreas. E que o aumento dessa produtividade que vai acontecer nesse processo de melhoria da quarta revolução industrial vai beneficiar toda a sociedade. Temos que ser pessimistas também na análise, a abordagem pessimista. Não vai ter vagas para todo mundo. E que muitas pessoas não terão capacitação técnica para essas novas vagas. Então, algumas pessoas se perderão no meio do caminho, porque os trabalhos, os empregos que elas têm hoje desaparecerão e elas não estarão qualificadas para as próximas ocupações que vão surgir. São duas abordagens. Qual vai resultar? Provavelmente alguma coisa entre as duas. Nenhuma vai vingar nem a outra. Teremos uma abordagem intermediária. Quais as profissões que têm baixo risco de serem automatizadas? Aquelas que envolvem relações humanas, aquelas que trabalham com incertezas, com o imponderável e aquelas que exigem criatividade. E como serão as organizações no contexto da quarta revolução industrial? Como nós falamos, alicerçadas em tecnologia e capital, sendo que capital bem menos do que se tinha no passado. E disposição em nuvem de trabalhadores. Então, os trabalhadores não serão vinculados exatamente à empresa, não necessariamente trabalharão dentro da empresa, e muitos serão contratados apenas para projetos, então a pessoa poderá ter o seu tempo dividido em várias organizações, muitos trabalharão em casa, e as organizações para os trabalhadores que trabalharão dentro da organização propriamente dito, o ambiente de trabalho, a organização do trabalho vai ser bem diferente. Aquela estrutura hierarquizada vai ficar cada vez mais difícil de ser encontrada, o ambiente de trabalho vai ser diferente. Quem assistiu o filme que nós indicamos, acho que na primeira ou na segunda aula, sobre o Google, chamava Os Estagiários, já tem uma ideia de como vai ser as organizações no futuro, como vai ser o ambiente interno das organizações. Então, o que a gente vai ter na estrutura, na organização da indústria, da quarta revolução industrial? O enfraquecimento da hierarquia, uma predominância da adocracia, ou seja, formar um grupo, formar uma equipe para resolver um problema, para implantar um novo produto. Esse grupo é contratado, se realiza o seu trabalho, depois se é desfeito. A flexibilidade do trabalhador e a reconstituição do ambiente físico. Uma coisa importante existe realmente uma desestruturação dos benefícios sociais dos trabalhadores. Isso terá que ser redesenhado. Uma competitividade. A hora que a empresa quiser contratar, ela vai ter uma nuvem de trabalhadores, como a gente disse, então vai ter uma intensa competição para a contratação.
O poder vai estar no estabelecimento, na seleção de quem vai ser contratado. Esse vai ser o poder que vai se estabelecer. E a avaliação de desempenho vai ser muito vinculada àquilo que a pessoa entrega, à qualidade, ao prazo, ao cumprimento dos contratos. A organização, o sucesso dela vai ser vinculado aos talentos dos parceiros e dos funcionários, ou seja, mais do que capital, mais do que capacidade instalada, o sucesso de uma organização vai ser vinculado aos talentos. Uma estrutura flexível de gestão, novas formas de medir o desempenho e necessidade de atrair e manter os talentos, porque se são eles que vão fazer a estrutura, vão fazer o sucesso, nós precisamos mantê-los. Daí o que acontece que vem a falar de ser mais difícil de se manter aquela estrutura hierarquizada. Pessoas com talentos não vão aceitar trabalhar naquela estrutura fordista, taylorista, com muitas divisões e muitas segregações e muita limitação de trabalho. O que a gente vai ver também, desenvolvimento de cooperação entre empresas e limites dos segmentos sendo rompidos. Então, hoje nós temos empresas de tecnologia da informação desenvolvendo automóveis, o que há alguns anos era impensável. Há alguns anos, tecnologia da informação era tecnologia da informação, automóvel era automóvel, eram coisas diferentes. Hoje, esses negócios se misturam, esses tipos de negócios começam a se tornar uma coisa só e as empresas rompem os seus limites. Nós vamos ver agora, na sequência, uma entrevista com o professor Antônio Cabral, em que vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse processo de revolução que nós estamos passando. Como nós falamos no início, nós não chegaremos a uma conclusão, porque é um processo em andamento. A conclusão nós só teremos quando o processo se encerrar, e isso ainda vai levar alguns anos. Vamos ver a entrevista? Pessoal, estamos recebendo hoje aqui o professor Antônio Cabral. O professor Antônio Cabral é coordenador do curso de Engenharia de Produção do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele veio aqui para conversar conosco sobre a quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0 ou manufatura avançada. Professor Cabral, como vão ser as organizações, como elas vão se estruturar na quarta revolução industrial? Olá, Fábio. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. É um assunto fantástico. E pela sua pergunta, como serão as organizações dentro dessa quarta revolução, é muito importante desenhar o cenário. Nós estamos no meio de uma revolução industrial que deve ditar novos parâmetros, novos comportamentos, tanto empresariais como profissionais. E como todo meio de revolução, como todo durante a revolução, é um processo que às vezes é meio, vamos dizer assim, difícil de ser compreendido. Eu entendo que, a partir do instante que você lê que boa parte, 30% a 40% das profissões daqui a 30, 40 anos, ou 20 anos talvez, não existem, né? Não existirão, não são as mesmas de hoje, eu não posso pensar de outra forma senão dizer a resposta clara para a sua pergunta é não sei. A única coisa que você tem que pensar é que serão momentos diferentes, os profissionais têm que estar preparados de uma maneira bastante adequada e se você quiser ter uma boa ideia sobre o que é isso, eu acho que vale a pena ler esse livrinho, chamado A Quarta Revolução Industrial. Ele foi escrito por Klaus Schwab, que foi o criador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, quer dizer, uma pessoa de altíssimo gabarito, que desenha cenários muito interessantes e todas as consequências dessa revolução, né, para o futuro. O importante é entender, devemos todos nos preparar para isso. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, sabemos que será turbulento. Portanto, quanto mais flexível for, quanto mais culto for você, for o aluno, você que está nos assistindo, melhor você vai se preparar para enfrentar esses tempos novos que não vão demorar muito para chegar, não, já estão acontecendo. E dentro desse contexto, na sua visão, vai se aumentar o desemprego pela quarta revolução industrial? Flávio, a palavra desemprego é uma palavra que tem uma conotação assim muito interessante, né? Todo mundo pensa em pessoas completamente desalojadas e você tem que pensar de novo que nós estamos no meio de uma revolução, ou seja, novos padrões vão acontecer. De acordo com esse livro que eu te falei,
tem alguns cenários bem assim, preocupantes. São novos empregos, deve acontecer alguns ajustes e essas pessoas vão acabar desalojadas dos seus postos tradicionais. Por outro lado, novas atribuições, novas funções, novas profissões vão acontecer. É como se você voltasse atrás no tempo e lembrasse da primeira Revolução Industrial. Quer dizer, as pessoas protestando porque ia aparecer uma máquina a vapor que vai tomar o meu emprego. E, na verdade, se você olhar com a perspectiva do tempo, você percebe que tudo isso se acalmou, um novo patamar mais evoluído, no nosso caso mais tecnológico, com novas funções, novas alternativas. Então, deve acontecer realmente um certo deslocamento de profissionais, um certo desemprego, mas eu garanto que se você... Eu imagino, não posso garantir nada, né? Eu imagino que se você estiver bem preparado, fatalmente em pouco tempo esse problema, se acontecer com você, vai ser resolvido. E como é que está o Brasil nessa quarta revolução industrial? Qual é o estágio da indústria, das organizações no Brasil? Bom, o Brasil é um país muito bonito, é o melhor lugar para estar nesse momento, mas você tem que entender o Brasil sob 3 pontos de vista. O primeiro, eu gostei, esse é o mais cru, né? O Brasil, boa parte do PIB brasileiro é gerado por pequenas empresas. Essas pequenas empresas não têm fatalmente uma disponibilidade de recurso bastante grande para poder investir em novas tecnologias e se adaptar a isso. Então, esse cenário, ou esse pedaço do cenário, é um pedaço preocupante. É uma série de iniciativas da CNE, de várias instituições, estão sendo tomadas agora para justamente amparar essas empresas nesse que eu chamo de o caminho para a quarta revolução industrial. Então, para essas empresas, há que se ter um cuidado bastante importante, porque elas representam, de novo, PIB, representam empregos, e isso não pode ser deixado de lado de forma alguma. As grandes empresas, para as grandes empresas, essa mudança de patamar é muito menos sentida, porque fatalmente, pelos recursos, pela facilidade de mover as suas instalações industriais de um local para outro local, dependendo da situação financeira, dependendo da situação geográfica, política de cada país, faz com que elas se tornem muito melhor preparadas para isso. Atenção, peço eu, né? O número de fusões e aquisições de empresas é impressionante. Ou seja, ao mesmo tempo que elas se adaptam a essas coisas, essas novas tecnologias, há também uma necessidade de um comportamento bastante importante para compreender, olha, não há nada mais tão estável como era antigamente. E pensando nos nossos alunos, os alunos que nos assistem, qual orientação você daria para esses engenheiros, que vão ser os engenheiros da indústria 4.0 ou engenheiros da quarta revolução industrial? Algumas, né? A primeira, você vai estudar até o fim da sua vida, né? Se você parar de estudar, vem alguém mais rápido que você toma o seu lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto, indústria 4.0 pede profissionais 4.0 formados por escolas 4.0 ou que tenham formações 4.0. Ou seja, estamos falando de um patamar de pessoas, um patamar de profissionais, de engenheiros, no nosso caso, que não parem de estudar nunca. A pessoa não pode se dar o luxo de parar. Então, minha primeira recomendação, não pare nunca. Segunda recomendação, você é o arquiteto da sua própria carreira. Quer dizer, você tem o tempo inteiro que se avaliar, se posicionar e ter seus próprios benchmarks. Acho que essas duas tá bom, né? Acho que já deu para orientá-los. Bom, muito obrigado pela entrevista, pela presença. E acho que foi bastante elucidativo, completando aquilo que a gente já viu em aula. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da entrevista. O professor Cabral trouxe uma abordagem diferente, contribuiu bastante para o nosso curso. Aqui nós encerramos o nosso curso de organização do trabalho. Espero que vocês tenham aproveitado bem as nossas aulas e aproveitem o material que foi disponibilizado. Como nós dissemos no início, vários livros são colocados ao final de cada capítulo para aprofundamento do assunto. Obrigado pela atenção por essas aulas.